Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 28 de outubro e todos os dias eu compartilho uma mensagem que é do Vem Segue, né? Designação do Vem Segue. E hoje, né, eu preparei para nós aqui da designação do Vem Segue uma biografia, né, de quem foi Mormon, tá bom? Dentro das escrituras aqui. Bom, eu vou começar aqui falando que Mormon ele foi o responsável por fazer um resumo, né, do livro de Mormon, das placas maiores. No Nefe ele havia criado dois conjuntos de placas, as placas menores e as placas maiores, e Mormon ele resumiu ali as placas maiores. Qual que é as placas menores e as placas maiores? As placas menores vai de primeiro Nefe até o livro de Omni ali. Aí tem as palavras de Mormon, que separa então as outras placas que Nefe havia criado ali, que é as placas maiores. Bom, que começa com o livro de Mosias, que começa ali de 130 anos antes de Jesus Cristo nascer, e Mormon, ele viveu no ano de 301 a 385 depois de Cristo, bom? Então o que acontece? Ele resumiu essas placas, então isso dá cerca de 515 anos, tá bom? De história para ele resumir ali. E se eu te desse, né, 515 anos de jornal para você resumir da sua cidade aí, seria fácil para você fazer um resumo? Não seria. Mas Mormon ele fez essa façanha, ele fez esse resumo aqui, bom? E por ele ter feito esse grande trabalho, também se faz menção ao nome dele nesse livro, né, o livro de Mormon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Aqui em terceiro Nefe, capítulo 5, versículo 2, Mormon ele fala sobre a origem do nome dele. Nós já estudamos sobre isso. Diz assim, ó: Eis que me chamo Mormon, por causa da terra de Mormon, terra onde Alma organizou a igreja entre o povo. Sim, a primeira igreja que foi organizada entre eles depois de sua transgressão. Bom, então é muito legal isso aqui no livro de Mormon, que quando o Mormon ele tá ali fazendo um resumo, né, das placas, ele coloca a sua própria explicação, coloca alguns pontos de vista dele, e isso é maravilhoso e enriquece a obra, né? Seria como um profeta explicando o que o outro profeta falou. E o filho dele, Moroni, que nós vamos mais para frente entrar nos registros ali de Éter, nós vamos ver que muitas palavras ali é Moroni explicando o que os outros profetas tinham explicado ali naquele. E isso enriquece muito. Eu amo o livro de Mormon por causa disso. Mas Mormon ele falou que o nome dele foi dado por causa de uma terra que era chamada Terra de Mormon, onde foi organizada a primeira igreja depois da transgressão, que o povo havia se desviado, né? Que Alma organizou a igreja lá. E aquela terra, a tradução daquela terra era a melhor terra que tinha ali na região. Na verdade, esse nome Mormon, tá bom? Na língua dos nefitas, ele tem a tradução como mais bom. Bom, então a palavra Mormon significa mais bom. Então aquelas terras eram as melhores terras, eram as melhores águas. Então, por isso quando Alma falava que eis aqui as águas de Mormon, eram as melhores águas que tinha ali naquela terra. Bom, então a palavra da tradução Mormon significa mais bom. Como no português fica errada essa palavra, né? Então ficaria melhor, né? Então a palavra Mormon significa melhor. Então isso é bem pertinente, né? A respeito de falar do nome do livro, né? O livro de Mormon. Então tem esse significado aqui também. Fazendo a bibliografia aqui de Mormon, né? Ele nasceu em meio à guerra. Toda a sua vida foi em meio à guerra, né? E ele estava resumindo esses registros, ele via que tinha épocas de paz, épocas de guerra. Eu acho que ele se sentia assim como se ele quisesse viver em outra época às vezes ali, né? Para saber o que era a paz ali, porque ele vivia em meio à guerra. Mas só os versículos que eu separei aqui, tá bom? Mormon capítulo 1, versículo 2, diz assim: Em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, veio a ele até mim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, e começava a ser educado segundo o costume de meu povo. E disse-me: Vejo que és um menino sério, de percepção rápida. Bom, primeira coisa aqui que Amaron, que era o possuidor dos registros ali, o profeta, ele notou que Mormon, ele era um rapaz, apesar de ser com 10 anos de idade, ele tinha percepção rápida, ele era um rapaz esperto.
né? E ele era um rapaz sério, ou seja, ele levava as coisas de Deus a sério, né? Ele não ficava brincando, ele sabia o que era sagrado ali. Então, por causa dessa característica dele ali, né, ele pega e fala para Mormon que ele vai cuidar dos registros. Ele fala para onde ele escondeu os registros, né? E que mais tarde ele deveria pegar esses registros e fazer um resumo, né, que o Senhor mandou ali. Então, aos 10 anos de idade, né, ele já tinha essa responsabilidade de cuidar dos registros sagrados, já foi passado a ele. Quando ele tinha 15 anos de idade, olha o que dizem no versículo 15. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto sério, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Então, aos 15 anos de idade, o Salvador Jesus Cristo ele visitou pessoalmente, né, Mormon, deu algumas instruções aí, e ele passou a conhecer pessoalmente ali a bondade de Jesus. Né? Então é bem interessante essa parte aqui. No capítulo 2, versículo 2 diz assim: Portanto aconteceu que aos 16 anos segui à frente de um exército nefita contra os lamanitas, e 326 anos haviam se passado. Bom, então é mencionado aqui que aos 16 anos ele se tornou ali, né, general do exército nefita, ali já comandava ali uma tropa grande ali do exército, e ele passou a sua vida ali, uns 50 anos, comandando os exércitos ali, ajudando os nefitas, apesar das dificuldades, apesar que eles não queriam se arrepender. Então Mormon ele foi um grande personagem, tá bom? Para nós conhecermos um pouquinho sobre a história dele. E apesar de toda a adversidade, ele se manteve firme no Evangelho de Jesus Cristo. Ele não se desviou do seu caminho. E nós vamos ver mais para frente o esforço que ele tinha também para ajudar que seu filho ele se mantivesse no caminho do Senhor. Bom, terminado aqui a biografia de Mormon, eu vou fazer uma bibliografia minha também, tá bom? Marquei algumas coisas aqui interessantes. Eu fui batizado na igreja aos 17 anos de idade, tá bom? Eu pertencia a outra religião e eu conheci os missionários bateram na minha porta lá, ensinaram minha família, enfim. Eu fui batizado aos 17 anos de idade. E para missão, eu só fui para missão aos 22 anos de idade. Isso dá um período aí de 5 anos, né? Dos 17 aos 22 anos ali, 5 anos dentro da igreja. Dentro desse período, né, teve uma época que eu me mantive afastado, inativo na igreja, eu não estava indo na igreja. E dentro desses 5 anos também eu nunca tive um chamado, uma responsabilidade dentro da igreja, tá bom? Então, eu não culpo os meus líderes por conta disso, porque eu era bem apagadinho mesmo na igreja, né? Eu mal frequentava as atividades, né? Teve uma época aí que eu fiquei 1 ano afastado, mas depois eu voltei. Eu voltei por conta própria, mas eu digo que foi com a ajuda do Senhor. Eu sei que o Senhor que fez eu despertar mais para as coisas do Senhor e eu voltei para a igreja. Aos 22 anos eu fui para a missão, né? E antes da missão até, eu só discursei 2 vezes, eu não fui chamado para dar aula, nada, né? Então eu tive essa dificuldade antes ali em relação à chamada. Eu nunca tive um chamado na igreja antes de ir para a missão. Então quando eu fui para a missão, ao terminar os 2 anos ali, eu pedi para o presidente da missão deixar eu ficar mais um pouco lá. Ele deixou eu ficar mais 45 dias na missão, depois eu voltei. Quando eu voltei da missão, meu primeiro chamado na igreja foi presidente do coro de elders. Eu ainda era solteiro, né? Eu fiquei ali solteiro ainda mais uns 8 meses antes de me casar. Então, eu fiquei dentro desse chamado de presidente do coro por um período de 7 anos. Teve troca aí de 2 bispos nesse período, tá bom? E outra coisa aqui, eu me casei o meu selamento foi no dia 8 de abril de 2004. E no dia 24 de agosto de 2005 nasceu a minha filha Carol, né? Deu 1 ano e 4 meses depois do meu selamento aí, veio o meu presente aí. Muito bom. Então eu queria compartilhar um pouquinho da minha biografia com vocês hoje. Por quê? Porque muitas vezes quando vocês compartilham o testemunho comigo aqui no meu canal, aqui no YouTube, né,
na Escola Dominical Brasil aqui, compartilha suas dificuldades, testemunho, né, experiência de vida, eu acabo me sentindo que eu conheço vocês, né? Assim como eu vou contando meu testemunho, a minha vida, vocês passam a conhecer melhor eu também, né? Então, por isso que eu quis compartilhar um pouquinho mais aqui da minha história com vocês, tá bom? Só queria dizer que o meu despertar dentro da igreja foi no período que eu entrei na missão, né? Que eu me despertei mesmo para as coisas do Senhor. Então, depois que eu voltei da missão, aí eu fui chamado como presidente do coro. Depois do presidente do coro, quando trocou o bispo ali pelo terceiro bispo, aí me chamou como conselheiro. Eu fiquei até o final do chamado do bispo também. Depois eu trabalhei mais um chamado na estaca, trabalhando no Sumo Conselho, e novamente agora eu fui chamado como presidente do coro, faz uns 2 anos e pouco agora que eu estou aqui como presidente do coro. Mas o melhor momento, né, que eu tive assim foi na missão, que eu senti o Espírito do Senhor constantemente. E eu posso prestar o testemunho que hoje em dia eu posso sentir o mesmo Espírito. Basta eu estar fazendo as coisas certas, guardando os mandamentos de Deus. Então, assim como eu sentia na missão, eu sinto hoje. Basta a gente estar se esforçando e fazendo o que é certo. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.